Olá, sou o pastor Abraão Demétrios e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo conforme nos é apresentado no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Lidar com as emoções não é algo fácil, não é algo simples, seja para as crianças ou mesmo para os adultos. Muito facilmente nós encontramos vários livros ou mesmo vários filmes que tratam sobre essa temática, a temática das emoções e como nós precisamos lidar com as emoções. E aqui é um texto que nós podemos pensar um pouco sobre isso. O capítulo 4 de Jonas é um capítulo que revela os sentimentos, expõe os sentimentos do profeta diante de uma frustração que ele tem, uma expectativa não alcançada. E isso o leva a um sentimento extremo de ira, a um sentimento tão extremo que ele deseja até a morte. Ele pede a Deus para que Deus o leve, para que Deus tire a vida dele. E às vezes isso pode acontecer na minha e na sua vida. E nós precisamos ter cuidado para não sermos dominados pelos sentimentos. Os sentimentos em si, eles não são maus, eles são bons. Eles fazem parte da criação de Deus, daquilo que Deus ele imprimiu na nossa Constituição, ele fez em nossa Constituição, fazem parte da nossa vida, fazem parte do homem enquanto ser. Mas a partir do momento que nós nos deixamos dominar pelos sentimentos, isso pode ser um problema na nossa vida, como foi na vida de Jonas. Jonas ficou extremamente irado. Os extremos são ruins. Os extremos devem ser evitados. Eu aprendi isso já faz muito tempo com o pastor Marcílio. Ele costumava dizer: os extremos são sempre ruins. Nós precisamos viver uma vida de equilíbrios, nós precisamos viver uma vida de moderação. Nós precisamos viver assim para não acontecermos de nos encontrarmos na condição como a que Jonas se encontrou, uma situação de extrema ira. Observe que a ira, ela em si, ela pode não ser pecaminosa, mas existe uma ira pecaminosa. A palavra do Senhor nos diz: irai-vos, mas não pequei. Nós podemos ficar irados com diversas situações na nossa vida. Geralmente, alguém que ama a justiça vai ficar irado com a injustiça, mas nós devemos ter cuidado para não pecarmos, para não extrapolarmos na nossa ira. E aqui é uma situação assim: Jonas ficou extremamente irado e nós precisamos ter cuidado com as nossas emoções. Nós precisamos nos lembrarmos de que aqueles que creem em Jesus Cristo, que acreditam no Evangelho, que Deus fez morada em seu coração, são aqueles que têm o Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, tem domínio próprio. E se tem domínio próprio, vão conseguir frear as suas emoções. Nós precisamos fazer isso. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas, elas estão extremamente entregues aos sentimentos. E as pessoas gostam de ver isso e de aplaudir essa entrega extrema dos sentimentos. Mas nós precisamos dominar os nossos sentimentos, seja de ira ou mesmo de alegria. Nesse mesmo capítulo 4 de Jonas, é dito que Jonas ficou extremamente alegre. Não existe nada de mal em ficarmos extremamente alegres, é uma coisa boa. Mas a partir do momento que nós nos entregamos completamente à alegria, alguma coisa ruim pode surgir. Existem pessoas que se entregam quando estão felizes demais à bebida, por exemplo, ou a outras condições que os levam a pecar. Então nós devemos ter cuidado com as nossas emoções. Aqui nesse capítulo 4, Jonas, por mais de uma vez, ele termina pedindo para si a morte, por não saber lidar com as suas emoções.
e nós precisamos rogar a Deus que pela sua graça nos ajude. E nós precisamos dar razão à voz de Deus. Nós precisamos experimentar em nossa vida a realidade de que a opinião que mais importa não é a nossa opinião, mas é a opinião do Senhor. É interessante porque o livro de Jonas, ainda que leve seu nome, não termina com as palavras de Jonas. Ele tanto começa quanto termina com as palavras do Senhor. No capítulo 1 é dito que veio a palavra do Senhor a Jonas. E no final do capítulo 4 de Jonas, que é o último capítulo, termina com as palavras de Deus. Então, Jonas deu lugar à voz de Deus e nós precisamos dar lugar à voz de Deus. Nós precisamos dar lugar à voz da sabedoria de Cristo, da voz do Evangelho em nosso coração, abraçarmos a verdade de Deus e mesmo quando nos sentirmos frustrados ou mesmo muito felizes, nós possamos nos lembrar de que quem está com a razão sempre na nossa vida é o Senhor. Quando nós nos entristecermos, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Quando nós estamos frustrados, precisamos ir aos pés do Senhor. Quando estamos irados, precisamos estar aos pés do Senhor, ou mesmo felizes, precisamos estar unidos ao Senhor e experimentarmos e vivenciarmos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Algumas pessoas, por natureza, elas são mais explosivas, elas são mais tendentes à ira. Outras, por sua vez, são com uma tendência à melancolia, à tristeza, à angústia. Seja a tristeza, seja a ira, seja a alegria ou mesmo o medo, nós precisamos domar os nossos sentimentos. E nós fazemos isso pela renovação do nosso entendimento. A palavra do Senhor nos diz lá na carta aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós podemos experimentar essa vontade de Deus na nossa vida. Em contrapartida, não vivenciarmos a vontade de Deus na nossa vida, com certeza vai ser algo desagradável, vai ser algo ruim, vai ser algo imperfeito. Que na infinita graça de Deus possamos ser conduzidos à vontade de Deus na nossa vida e lidarmos com as diversas situações que nos acontecem em casa, na família, no casamento, com a criação de filhos, no trabalho, na igreja. Lidarmos com as situações que nos acontecem, que mexem com os nossos sentimentos, que movem os nossos sentimentos e termos domínio próprio e darmos lugar à voz de Deus. A ira de Jonas extremada foi injustificada. Jonas não tinha razão. Jonas não estava em nenhum momento certo em agir dessa forma. E muitas vezes é assim na minha e na sua vida. Quando nós nos entregamos por completo aos sentimentos. Os sentimentos são bons, mas precisam ser vivenciados de acordo com a vontade de Deus. Precisamos ter domínio próprio. O Senhor nos diz que nos deu um espírito de ousadia e de intrepidez, mas nos deu também um espírito de moderação. E é o que está faltando tanto ultimamente no cenário político e até mesmo nas igrejas. As pessoas estão esquecendo da moderação, estão esquecendo de serem pessoas que têm domínio próprio, pessoas controladas por Deus e pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que nos conduza de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que possamos ter moderação em nossa vida, domínio próprio para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.